1 Crônicas 28, o versículo 9 diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e alma voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, serás achados de ti, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha agora, pois o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te em fazer a obra. Então deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas e as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, também a planta de tudo o que tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor, de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para tesouros das coisas consagradas. Agora pula para o versículo 19. Tudo isto, disse Davi, foi-me dado por escrito da mão do Senhor, e ele me fez compreender todos os detalhes desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem de bom ânimo, faze a obra e não temas. Amém. Eu até estava falando com os irmãos ali, a gente estava tomando um cafezinho lá em cima, no Santo dos Santos. E aí eu estava falando com eles, assim, hoje eu estou com dificuldade de pregar, porque a palavra que está no meu coração é uma palavra de paternidade que eu gostaria de falar para líderes. Eu disse, vou falar de paternidade na igreja, talvez algumas pessoas não compreendam, mas o Espírito é o Espírito que faz você compreender. Então essa palavra de paternidade, não de paternalismo, há uma diferença grande entre paternidade e paternalismo. Nós precisamos entender que é os pais que agregam para os filhos. Amém? Numa relação de continuidade, os pais sempre agregam para os filhos. A herança sempre é dos filhos dos pais para os filhos. Amém? Essa geração precisa de pais espirituais e mães espirituais. Pessoas que vão asfaltar a rua para os seus filhos andarem mais rápido. Eu sempre digo lá em casa que eu ando, meus filhos correm, meus netos voam. Eles vão andar numa velocidade maior do que eu. Por isso eu estou construindo algo. Como disse Jerônimo aqui, nós estamos construindo algo. É uma construção para que os nossos filhos não precisam estar numa garagem, mas se precisar para eles serem tratados, Deus pode os levar. Então, os pais desta geração, eles precisam ter as medidas de Deus. Eles precisam ter as medidas de Deus. A gente não vai deixar para a próxima geração um evangelho fraco, um evangelho medíocre, um evangelho onde pessoas têm medo do diabo, um evangelho onde as pessoas são prisioneiras das suas ambições. Não, nós queremos deixar um evangelho forte, de alguém que esteja disposto a morrer pela causa, de alguém que entende o que é unidade. Então, a minha pergunta é: os pais desta geração têm recebido do Senhor? Porque Deus não vai dar para os seus filhos, Ele vai dar para os pais. E o que você tem recebido, você tem contribuído, tem dado para o seu filho? Eu preciso ajudar as próximas gerações a alcançar as suas medidas. Eu preciso ajudar as próximas gerações a alcançar as suas medidas. Às vezes, irmãos, eu deixo de atender alguém para estar com meu filho num campo de futebol assistindo ele. Eu preciso deixar uma medida para ele. Às vezes, pastor, você não pode me atender? Não. Ah, não, o senhor está muito ocupado, estou com meu filho. Não, mas é rapidinho. Não, filho, é do meu filho hoje. Ele não é filho do apóstolo, ele é filho do Luiz Hermínio. Para ele não importa se o pai dele curou tantas pessoas ou pregou para tantas pessoas no final de semana. Ele quer saber se o pai dele tem 1h30 para assistir um campeonato.
Porque cada chute que ele dá, ele olha para a arquibancada para ver se eu estou vendo. E eu estou treinando ele, minha aposentadoria, meu amigo. Aposentadoria. Então, se nós somos realmente pais, aonde estão as medidas que Deus nos entregou? O que a gente fez com ela? Nós precisamos deixar as medidas para as próximas gerações, irmãos. Reuel não veio tocar teclado. Reuel é um profeta, ele está sendo preparado por Deus para voar, para fluir. Eu tenho dito para ele: Reuel, Deus vai começar a levantar você e vai levar você para a nação. E já está acontecendo. Reuel já está fazendo os seus seminários. Porque eu sou pai, irmãos. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para deixar um lugar aberto para que os filhos cresçam. Tem uma medida, eu sempre faço a medida para eles. Reuel, a medida é essa, cara, anda nesse lugar. Pelas canções que Deus já deu a ele, pelas canções que ele faz, pelos seminários que ele faz pelo Brasil, já era para estar milionário, rico. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmãos? Esses meninos que vocês viram tocar aqui 9 graus, não, esses meninos estão na estrada há muitos anos. Eu conheci eles, eram meninos, agora estão tudo de cabelo branco. Mas eles continuam com a mesma unção, porque o que impressiona a Deus não é a explosão, é a continuidade. É daqui a 10 anos você está fazendo a mesma coisa que trouxe você para o Evangelho. É você está um velhinho chapado. Amém? Eu tenho saudade do tempo. Eu não tenho saudade. Sabe por que eu não tenho? Porque agora eu ando numa velocidade maior. Eu não tenho saudade não, porque eu trouxe o primeiro amor junto. Eu continuo queimando, e eu vou continuar queimando, e ninguém vai me jubilar não, hein? Que esse papinho de não, o pastor tem que jubilar. Não, os velhos precisam estar nos altares. A Bíblia é clara quando ela diz para as irmãs mais novas apreciar o trabalho das irmãs mais velhas, dos irmãos mais novos apreciar o trabalho dos pais, os mais velhos. Porque Deus não mandou Samuel na casa de Davi, ele disse: vai na casa de Jessé. Quem atrai a unção é os pais, não são os filhos. Quem atrai a unção é o pai. Davi derrubou o gigante e veio com a cabeça do gigante na mão, com a espada na outra. Saul ficou olhando e perguntou: Abner, de quem é filho esse menino? Ele não perguntou quem era Davi, ele perguntou quem era o pai daquele menino que derrubava gigante. Sabe que nós temos necessidade de paternidade na igreja. Nós temos muito órfãos espirituais na igreja do Senhor. Eu fui criado sem pai, meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos. Hoje ele é meu amigo. Ele tem 76, eu tenho 55. Hoje nosso pai é nosso amigo, mas nós já odiamos ele. Aí você foi curado quando aceitou Jesus? Não, eu já era pastor. Eu ainda odiava meu pai e não sabia. Porque a religião hipócrita me ensinou a andar no raso. E eu olhava para o meu pai e eu dizia: bença pai, mas eu não gostava dele. Em 2002 eu fui curado, irmãos, numa restauração, num gabinete com um casal de pastores. Você já era crente? Não, eu já era pastor. Nosso pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos, o Ulisses tinha 10 e o Júnior tinha 4. Quem criou o Júnior fui eu, irmão. Eu que levava ele para a escola. Ele estudava no jardinzinho de infância. Às vezes ele ficava no portãozinho e dizia assim: ô Mino, leva eu para casa, não deixa eu aqui, Mino. E eu, com pena de deixar ele ali, eu tirava ele do jardim. Nós ficava o dia inteiro, a tarde inteira, andando na praia, andando para chegar em casa e a mãe achar que ele estava no jardim. Quem ia nas reuniões da escola do Júnior era eu.
Nós somos criados sem pai, a gente tem todos os motivos para ser doente, para ser emotivamente triste. Sabe como é que o Mevan é conhecido no Brasil hoje? A casa de paternidade de 3 filhos que foram criados sem pai. Porque quando você tem que dar o que você não recebeu, é a pura graça de Deus. E uma criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade de 3 coisas: proteção, direção e limites. Ela faz as suas próprias defesas, por isso que ela se torna rebelde. Direção, porque só pai dá direção. Quem dá destino é pai, irmão. Conselho todo mundo dá, mas é o pai que recebe as plantas de Deus e dá. Mas pai, pastor, eu tenho pai, mas meu pai não me deu destino. Mas se o pai não converteu o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Recebe essa palavra. Os filhos converterão o coração dos pais. Teríamos todo motivo para ser pessoas emocionalmente doentes, mas não. Deus, o dia que a gente enxergou Deus como pai, pronto, acabou. E uma criança criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. Ela vê Deus como Deus. E um Deus você adora com sacrifícios, um pai não, você adora com honras. O dia que eu enxerguei Deus como pai, pronto, caiu a nuvem, caiu a escama dos olhos, irmãos. E a nossa casa foi transformada, foi curada. E hoje muitos pastores do Brasil batem lá em Itajaí para ficar com a gente. Se somos realmente os pais dessa geração, onde estão os desenhos que Deus nos entregou? Onde estão os desenhos que Deus nos entregou? A planta que Deus nos entregou? Passamos a vida inteira atraindo pessoas para a igreja, para quê? Se não for para dar destino a elas, se for para prometer bênção, ficamos prometendo coisas que nem Deus quer dar. Não, irmãos, Deus é seu pai. Eu vou te dar uma receita, experimente orar e chama ele de pai, ou de papaizinho. Que isso, pastor? Isso é coisa, eu sou homem, então chama ele de papaizinho. Chama ele, meu papaizinho querido. Você vai ser pego no afeto, você vai ser pego na ternura. Como que eu vou expandir na obra de Deus se eu não estabeleci esse princípio na minha vida? Como eu vou estabelecer se isso não está claro? Então, esclarecer, estabelecer e expandir são processos. Como que eu quero crescer sem estrutura emocional? Como? Eu não posso crescer, fazer a igreja crescer é fácil, é só prometer coisas. Mas do que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia? O que impressiona a Deus não é uma igreja grande, é uma grande igreja, de pessoas que entendem, que discernem a mão direita da esquerda, que compreendem quem é o Senhor. Se nós vamos construir, irmãos, nós precisamos pensar nas próximas gerações. Quem os nossos filhos estão adorando? Quem os nossos filhos estão ouvindo? Quem, irmãos? Não terceirize esse trabalho, porque esse trabalho é seu. Amém? Nós precisamos gerar essa confiança. Amém, irmãos? Amém. E aí você pasma e você vai ficar bem sensível a essa voz quando ela começar a gritar dentro de você. Foi assim comigo, irmãos. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei louco. Eu fui para casa, eu queria ouvir todo dia. Eu li a Bíblia toda em 3 meses, em 5 meses eu li 2 vezes, porque agora eu queria conhecer mais aquilo que eu contemplei, aquilo que os meus olhos viram, aquilo que os meus ouvidos ouviram. Irmão, não há nada novo debaixo do céu. Tudo que nós estamos experimentando agora, outras gerações já experimentaram. Não há nada novo, Deus está fazendo tudo novo de novo. Já aconteceu uma vez. Estude as histórias de avivamento. O caminho sempre é o mesmo: é devoção, é oração, é entrega, é renúncia.
O caminho sempre é o mesmo, irmão. Se nós queremos crescer, nós precisamos diminuir. Não tem como crescer para cima se não se aprofundar em Cristo. E aí você vai ver que essa planta aqui, que Davi deu para Salomão, lá na frente, em Esdras capítulo 3, versículo 10, quando eles vão refazer o templo, Esdras pega de novo a planta, a mesma planta, porque a planta é a mesma para todas as gerações, irmãos. Amém? A planta é a mesma para todas as gerações. Os princípios são os mesmos que foram para os seus avós, e os mesmos para você. Mas nós estamos em transição. O que transiciona é a movimentação, não os fundamentos. Os fundamentos não mudam, irmão, eles são os mesmos. Deus ainda ama ser adorado. Deus ainda ama estar com você. Deus ainda ama a obediência e o princípio da honra. Só que a gente traduziu honra como é só dar alguma coisa para alguém. Eu quero te honrar, tem que dar alguma coisa para alguém. Às vezes Deus te honra tirando de você. Honra é mais do que isso, meu irmão. Está acima disso tudo. Então, agora, cada vez que você vai construir algo, você vai se deparar com resistências. Amém? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a vida não é um aplicativo que você aperta, abre e resolve todos os problemas da sua vida. Não. A vida é um processo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão chega na espiga. Primeiro Jesus é o caminho, depois a verdade, depois a vida. Primeiro você produz 30 sementes por uma, depois 60 e depois 100. Até o tabernáculo tem processos: átrio, lugar santo e santo dos santos. Primeiro Jesus diz: vinde a mim. Depois ele diz: vinde após mim. Depois ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. São processos que nós temos que passar por todos eles, amigo. Aleluia. Alguém já disse que a gente amadurece tarde demais. Não, é porque agora você tem estrutura para suportar a glória de Deus. Talvez com 28 anos eu não tinha estrutura, eu só tinha vontade. Mas hoje eu já tenho um pouco mais de estrutura, porque tem algumas cicatrizes, tem algumas derrotas, tem algumas mazelas, e nenhum homem conhece a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Não pense que você vai conhecer a glória de Deus indo em cultos. Você precisa de tempo com Ele, de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. Intimidade, irmãos, é ser verdadeiro, é tirar roupa e mostrar quem você é. Os pais dessa geração precisam acordar. E quando eu falo de pais, não estou falando só aos pais biológicos, eu estou falando a pais espirituais e mães espirituais. Pessoas que resolveram emprestar o seu ventre aos céus para que gerem filhos. Gerem filhos. Pessoas que resolveram entregar o seu coração para chorar por outros. Entregar a sua vida para chorar para os outros. Não adianta, irmão, você ligar o seu computador, o seu smartphone, ir para a internet, bater na igreja, falar mal da igreja. Você tem que tomar o remédio por ela. Você tem que fazer alguma coisa que vale a pena, meu irmão. Eu estava em 2017 na selva do Peru, com a nossa equipe. Nós temos uma base missionária lá no Peru, pastor Alexandre Buracava, que coordena, temos um barco. Em 2017 eu estava com uma equipe de 13 pastores lá. Passamos uma semana no Peru, na selva peruana, no lado amazônico, mas no lado peruano. E foi só embarcar no avião, irmão. Quando nós descemos do avião, esse meu braço aqui começou a doer. Eu não conseguia fechar as mãos. E aí, mas não falei nada para ninguém. Eu disse: daqui a pouco passa. Comecei a orar. E sai demônio, e sai ai, sai daqui doença, te repreendo, sai, em nome de Jesus. Como todo crente faz. E pegamos o barco. Quando chegou na selva, irmão, aí o negócio piorou. Aí ficou ruim, porque ela é úmido. Minha mão não fechava. Dor no braço. Ela tocou a cervical. Doença de rico, ler. Lá em casa, quando a gente era menina, a mãe dizia que era um toxicólogo, vai passar.
Fiquei lá uma semana tomando analgésico para dor. Vamos voltar? Não adianta voltar, estou dentro da selva, mano, barco, é viagem de barco. Aí tem que vir para a cidade, tem que pegar um avião até Lima, de Lima até o Chile, do Chile até São Paulo, de São Paulo até... Eu estava num lugar que as crianças brincam com filhote de jacaré. É sério. No almoço a gente comeu carne de zebra. Bom, hein? E não é listada por dentro. Incrível. Foi uma loucura. Aí tá, tomamos analgésico, tá, uma semana. Aí fizeram uma tipóia pro meu braço. Que é isso, Jesus? Que é isso? Fui, procurei um fisioterapeuta quando cheguei, ortopedista, um amigo, fomos lá. Fui no consultório dele. Me examinou, tirou os raios-x e disse: pastor, o senhor está com uma tendinite na cervical que atacou o seu ombro, está doendo mais. Eu digo: está doendo demais. Eles vão fazer uma osteopatia, fazer uma fisioterapia por 15 dias. O que é que o senhor usa na mão direita? Eu disse: microfone, o peso do microfone. Aí eu comprei aquele outro da Madonna, mas não combina, eu não posso. A minha mão fica solta, não sei onde eu ponho a mão. E aí, terrível. E aí fui. Ele disse: então fazer o seguinte, deixa eu te dar as injeções para dor primeiro, daí a gente começa a fisioterapia depois. Pode ser? Eu digo: pode. Então vou te dar uma injeção hoje, uma manhã, uma depois da manhã. Ok. Aí vou tomar agora? Vou. Já comecei a tirar a camisa para tomar a injeção. Ele disse: não, tira a calça. Eu disse: não, mas está doendo aqui, ó. Ele disse: não, você vai tomar a injeção aqui, ó. E aí eu baixei a calça, fiquei atrás da mesinha. Então veio em mim a palavra do Senhor. Eu não sei como acontece com você, mas comigo a palavra de Deus só vem quando eu estou com as calças na mão, irmão. É um negócio incrível. E aí quando a palavra vem, e o cara com a injeção na mão, a minha calça baixa, ele olha para mim e diz: ô pastor, fica tranquilo, não vai doer. Eu disse: não, eu estou chorando porque eu estou sentindo o amor de Deus aqui, Deus está falando comigo. Ele disse: agora? Eu digo: agora. Aí ele ficou com a injeção na mão assim e disse: não, é impossível Deus falar com você numa situação dessa. Eu digo: Deus só fala comigo, irmão, quando eu estou assim com as calças riadas, meu filho. Ele soltou a injeção e disse assim: e o que é que Deus está falando com você? Eu enxuguei as lágrimas e disse assim: doutor, Deus está falando comigo que Ele vai levantar no Brasil uma parte sadia do corpo que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo. Isso foi em 2017. Deus disse: eu vou levantar uma igreja que vai interceder, não vai reclamar, que não vai atacar, que não vai perseguir, mas que vai chorar pela parte que está doente. E para tomar o remédio pela parte doente, você vai ter que mostrar sua nudez, vai ter que baixar as calças e dizer: Senhor, pode aplicar o remédio na parte, mas não é essa parte que está doente, não tem problema. Eu vou interceder pelo meu irmão que pecou, pelo meu irmão que caiu, pelo meu irmão que é um canalha, mas eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar esse cara aqui que está perdido. Eu vou ajudar esse cara aqui que perdeu a família, botou tudo fora, acabou com a vida, perdeu tudo, mas eu vou ajudar esse infeliz. Deus está levantando no Brasil intercessores, irmãos, não pedintes. E quando eu falo disso, sabe de quem eu lembro? Eu lembro de José de Arimateia, um homem que investiu no corpo morto de Cristo. A minha pergunta é: quem está a fim de investir no corpo morto? Porque investir no corpo vivo é fácil. Dar oferta para Luiz Hermino que veio pregar é fácil. O corpo está vivo, tem milagres, tem unção, tem glória. Eu quero ver você investir no corpo morto, que não faz mais nada. Eu quero ver você investir em gente que está morto. José de Arimateia, ele disse assim:
Ele foi diante de Pilatos e disse: me dá o corpo. Dá o corpo para mim. Mas está morto, mas eu quero o corpo. O que é que você vai fazer? Eu vou lavar o corpo. Sabe o que José de Arimateia fez? Ele lavou o corpo. Sabe o que ele fez mais? Ele perfumou o corpo. E por fim, ele pegou um lençol de linho fino, que significa os atos de justiça dos santos, e envolveu o corpo. Eu oro para que em João Pessoa, para que na Paraíba, Deus levante homens e mulheres que vão investir no corpo morto de Cristo. Homens e mulheres que não vão criticar quem ficou doente, quem se perdeu no caminho, não vão criticar o que deu errado, mas vão dizer: Senhor, aplica o remédio em mim. Eu estou afim, Senhor. Eu quero. Quem quer investir no corpo morto de Cristo? Eu quero declarar homens e mulheres intercessores, pais que vão receber desenho dos céus para investir numa igreja morta. Pais que vão receber desenhos do céu para investir numa igreja morta. Eu declaro, Deus vai mexer no seu coração e na sua mente. Não, fica com a mão levantada. Você, só me ouve, não glorifica agora, só me ouve. Porque você glorifica e não entende o que eu estou falando. Me ouve. Eu quero declarar que na Paraíba, Deus vai mexer no coração e na mente de muitos. Deus vai mudar os seus sentimentos. Você vai sair da crítica, vai entrar na intercessão. Você vai sair do ataque e vai entrar na defesa. Sim, você vai amar aquilo que Deus ama. Você vai estar disposto, porque assim como eu morri por vós, vós, seus meus discípulos, se fizerem a mesma coisa. Se você não tiver alguém para morrer, morra de amor por Cristo. Mas eu quero declarar que você vai ouvir coisas sobrenaturais dentro do seu coração. Deus vai dizer: vai lá naquele cara e ajuda ele. Você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Deus vai dizer: vai. Mas ele não merece. Tem gente que não merece o seu amor, mas precisa dele. Declarar homens e mulheres apaixonados pelo corpo morto de Cristo. Agora você pode glorificar. Você deve glorificar. Mas quando alguém estiver profetizando, escute. Tem gente que a gente vai profetizar, ele cai na unção e aí depois diz: o que é que o senhor falou? Presta atenção quando alguém disser: assim diz o Senhor. Você quer investir no corpo morto? Você quer? Você vai investir no corpo morto? Vai. Sabe quem é que investe no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. Quem não acredita não investe. Quem não acredita ataca, bate. Quem não acredita, eu invisto, irmão. Se ninguém quiser você, eu te quero. Eu já fui alguém que ninguém quis. Eu já fui alguém que ninguém investiu, que ninguém quis nada comigo. Mas eu achei um homem que ia me buscar na boca, na droga. Me levava para a casa dele. Botava um colchão no chão e me botava a dormir lá. Convencia minha esposa a não me deixar. Ele vai mudar, ele vai mudar. Deus vai entrar na vida do Luiz, vai transformar a vida dele. Ei, deixa eu te falar, você desiste muito fácil das coisas. Você solta muito fácil. Seja perseverante, acredite em coisas que ninguém acredita. Acredite em pessoas que ninguém acredita. Valorize aquilo que o Senhor valoriza. Gaste as suas coisas com gente. Porque o que vai ser arrebatado são pessoas. Granjeai amigo com a riqueza da injustiça, porque quando essa vos faltarem, eles te receberão nos tabernáculos eternos. E chega, acabou, vamos embora. Por isso, irmãos, a vaidade, a hipocrisia, a conveniência, a língua maldizente, a falsa espiritualidade, o ego ferido, tem impedido muitas pessoas de avançarem em Cristo. Por favor, meu irmão, para tudo.
para tudo e vai ouvir o desenho de Deus. Se você é filho, você pensa que eu estou gerando filhos? Não, eu estou gerando os próximos pais. E eu fazia a tarde da benção lá, e tinha uma senhora que ela vinha com a foto do filho dela, mostrava a foto do filho assim, apresentava, e eu ficava observando, ela sempre ficava do meu lado direito. Terça-feira de tarde, a tarde da vitória. E um dia eu chamei ela e disse assim: ô irmã, é seu filho? Ela disse: é meu filho. Pastor, isso não vale nada. Eu digo: é mesmo? Ela disse: é, está preso. Graças a Deus está preso, não estava morto já. E ela com a foto dele. Eu disse: só tem ele de filho? Não, tenho 3, mas os outros 2 são uma benção. Esse que não presta. Eu digo: ah, ele já aceitou Jesus? Não, lá em casa ninguém é crente. Ah, eu digo: nem a senhora? Não. Mas a senhora vem aqui? Elas: não, eu venho porque eu te ouço na rádio. Aí eu vim para fazer uma campanha para o meu filho, ele que precisa de Jesus. Sei. Aí eu disse: a senhora tem 2 filhos? 3 filhos, os outros 2 são casados, têm filhos, são uma benção. Mas esse não, pastor, esse menino me incomoda. Pastor, só não mato porque é meu filho. Desse jeito. E aí passou uns 2 meses, o filho bom dela, um dos bons, veio e aceitou Jesus, com a esposa, com a filhinha de colo. E ela veio para frente e aceitou Jesus também. Eu digo: oh, aleluia. E a foto do miserável na mão dela, todo dia a foto do miserável na mão dela. Passou-se mais alguns meses, não sei se 2, 3 ou 4, o outro filho, casado também, o bom, com a esposa, veio, não me lembro se ele tinha filhos também, vieram para frente, aceitaram Jesus, aquela choradeira, coisa linda, e a foto do miserável na mão. E o Senhor começou a falar comigo, disse assim: Luiz, você viu que esse que não presta aí ganhou a família inteira só com a foto? Você está vendo isso? O menino nem está pregando ainda, já converteu a família. Não subestime o poder de Deus. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus não tem linha, Ele tem medidas. Deus tem uma medida para cada casa, para cada família. E se Ele tiver que botar um na cadeia para salvar a todos, Ele vai fazer isso. Se Ele tiver que matar um para salvar a todos, Ele vai fazer isso. Porque Deus não perde viagem, meu amigo. Você está olhando para a sua vida, Deus está olhando para a eternidade. Deus tem uma medida para a sua casa, e ande na medida que Deus tem para a sua casa. Não olhe para a casa dos outros tentando medir cada um. Ande na medida que Deus deu para a sua vida. Aquele menino miserável, eu nunca conheci ele, só na foto, mas ele ganhou a família inteira. A mãe, os 2 irmãos, as 2 cunhadas, os sobrinhos, estavam tudo ali, irmãos, por causa de um miserável que não valia nada. Deus tem os seus caminhos de tocar os seus. Eu quero deixar essa palavra com muita sobriedade no seu espírito. Dizer para você que foi um prazer estar aqui com você. Mas por favor, você não tem que se emocionar quando eu falo. Você não tem que assistir os vídeos na internet e dizer: ah, que esse homem é uma benção. Não. Você tem que escutar e ouvir e praticar. Pratique o evangelho na sua casa e na sua vida. Viva cada dia, viva cada detalhe. Deus é um Deus de detalhes. Ninguém tropeça em árvore, tropeça em toco. Ninguém tropeça em montanhas, tropeça em pedrinhas. São os detalhes que a gente não presta atenção que vai matando a gente devagar. Seja um homem de detalhes, dê para Deus os detalhes. Eu quero orar com você, eu não vou chamar ninguém para frente, que você já está na frente, né? Põe a mão sobre o seu coração. Hoje você ouviu e presenciou e sentiu o poder de Deus.